Fala pessoal, meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse daqui é o Conversa de Dono, o podcast que quer falar com você, empresária, dono de um comércio local, para trazer novos insights através de convidados que vêm contar aqui para nós a sua história de vida, a sua história empreendedora ou até mesmo a parte educacional para o seu negócio. Hoje eu estou com Justine Arruda, ela é referência nacional na contabilidade rural, contadora, consultora, mentora, produtora rural e pesquisadora com mais de 16 anos de experiência aí no mercado. Ela é fundadora da Justine Arruda Contabilidade e Consultoria, do Instituto Desenvolve Agro e criadora do Formação Contador de Agro. Doutora em Ciências da Contabilidade pela UFSC, com mestrado pela FURB e especializações em Gestão Contábil e Tributária do Agronegócio, professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Uniplac, atua no Conselho Regional de Contabilidade e na Federação de Contabilistas de Santa Catarina. Ministra palestras em todo o Brasil sobre empreendedorismo contábil rural e gestão no agro, com foco na reforma tributária. Interessante, não é mesmo? Então não perde que esse bate-papo, essa conversa está super bacana. Vem junto comigo. Agora sim, pessoal, estou de frente para a nossa convidada do episódio de hoje, a Justine. E você que já acompanha nosso canal sabe que antes de eu começar as perguntas, eu peço para que a pessoa então se apresente para que você possa conhecer um pouco mais do nosso convidado. Justine, pode falar para o pessoal então quem que é você? Então, eu sou Justine Arruda, como você já bem apresentou anteriormente, mas sou também mãe de dois adolescentes, a Amable e o João. A Amable que está com 16 anos e o João com 14. Sou esposa, casada já há 18 anos, com um produtor rural. Também filha do seu Domingos Godinho, nasci em Painel, sou de Painel. E também produtor rural, venho de uma família de produtores rurais. E professora universitária, contadora, principalmente para o agronegócio, em especial atendimento a produtores rurais, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Trabalho muito com as entidades contábeis, então o Conselho Regional de Contabilidade, a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, sou diretora lá, em uma pasta também abrangendo a área de educação em contabilidade. Doutoranda em contabilidade, sempre estudei muito, sempre estudando, buscando novos conhecimentos, fazendo network. E mentora para contadores que querem atuar no agronegócio ou que já atendem o agronegócio e querem se especializar e se aprofundar nessa área. Legal. Vamos falar bastante então aí da parte de agro e números, né? Justine, como que começou a tua história com a contabilidade? O que levou a você a escolher essa profissão? Ainda hoje à tarde, eu estava em sala de aula e um aluno me perguntou assim, professor, a minha filha, ela quer fazer administração, eu sou professor de administração na Uniplac, sou formado em ADM também, e aí ele veio assim, mas quem faz a administração, por que escolhe a administração? Eu disse, cara, tem diversas coisas, né? Todas as empresas hoje precisam de um administrador, seja ele um proprietário, o diretor, o CEO, né? Então eles são administradores, né? E você, qual que foi aí, por que você escolheu a sua profissão, por que você escolheu contabilidade? Então, quando eu era pequena aí, na minha infância, eu gostava muito de trabalhar com aquelas folhas de cheque que eram inutilizadas, né? Então, na época, se utilizava muito um talão de cheque. Eu gostava de brincar com aqueles folhetos que ficavam do talão. Gostava muito de trabalhar de escritório, de escolinha como professora e também como jornalista. E quando eu fui crescendo, eu fui observando o que a contabilidade podia me trazer de retorno financeiro. Então, eu fui analisar a grade curricular do curso de Ciências Contábeis e ali eu observei que teria muitas áreas que eu podia atuar.
E aí, como eu já vinha com vontade de atuar aí com a parte burocrática, eu pensei, por que não contabilidade? E foi indo para essa parte do agro, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, com 14 anos, eu comecei a estagiar na Cidasc. Então, lá na Cidasc, eu emitia guia de trânsito animal. Então, os GTAs, que na época ainda eram de forma manual. E ali também trabalhando com a parte burocrática, né? Trabalhei 2 anos ali nisso. E fui gostando muito de lidar com papel, de lidar com pessoas. E aí cheguei com meu pai e disse, eu acredito que quero fazer ciências contábeis. E aí ele disse, mas por quê? Aí eu falei, olha, eu analisei a grade curricular e observei que eu posso trabalhar em várias áreas. Eu posso trabalhar com a contabilidade do agronegócio, eu posso trabalhar num banco, eu posso ter o meu próprio escritório de contabilidade, eu posso trabalhar num órgão público. São muitas as oportunidades que tem de trabalho. Aí ele disse, não, então se é isso que você quer, vai lá. Mas eu não venho de uma família de contadores, não. Não tem história. Primeira, não. Sou a primeira contadora da família. Primeiro mil fora da casinha. Porque a contabilidade, você depois veio a se especializar na parte do agro, né? Sim. Mas a contabilidade, ela existe várias ramificações, assim, vários segmentos que você pode estar seguindo, né? Eu sei que tem alguns que atuam mais na área tributária, outros mais na área empresarial, tem outros na parte, não sei se vincula tanto o contador ou o advogado, mais ali na parte de restituições também, né? Tem vários braços, né? E em qual foi o momento, assim, beleza, vou ser contabilidade, confirmou ali com seu pai e tal, mas teve algum momento que você pensou assim, eu quero agora seguir nesse braço, especificamente na parte do agronegócio, como que foi essa virada aí de pensamento? Bem, essa virada de pensamento, ela vem aí de uns 3 anos para cá, para trabalhar somente com o agronegócio. Porque a contabilidade, ela está se tornando como o direito, como os advogados. Nós temos lá advogado, especialista em direito penal, especialista em direito tributário, especialista ali em direito da família. E a contabilidade, com todas essas transformações que vem acontecendo, no meu ponto de vista, ela vai se tornar também nichada, como é hoje para os advogados. Então, nós já temos alguns contadores especialistas em algumas áreas, que atendem só aquelas áreas, mas isso vai se tornar muito mais comum, em especial com a reforma tributária. Então, isso que eu fui observando, que principalmente agora com a reforma, não tem como o contador querer atender a todo mundo. Ele vai ter que se especializar, vai ter que nichar de fato em um segmento para que ele possa conseguir atender da melhor forma possível, sempre buscando a redução de custo e redução tributária para esse cliente. Porque, de fato, vai mudar muita coisa com a reforma. Assim como existe o médico, né? Que depois tem que escolher eu vou ser cardiologista, eu vou ser neuro, eu vou ser psiquiatra, né? Eu tenho um contador que vai ter que seguir também aí uma especialização, algo mais profunda, né? Exatamente. Beleza. Você também é produtora rural, né? Eu acreditava que muito desse teu vínculo na parte contábil rural viria da tua própria, vamos dizer assim, veia, né? Porque você é produtora rural. Como que essa vivência aí de campo impacta também na parte de consultora? Impacta bastante. Como que foi o meu ingresso aí como produtora rural? Eu sempre fiquei no sítio, então eu venho do interior do município de Painel. Então é como diz o meu pai, né? Às vezes eu falo alguma coisa e ele diz, nossa, mas nem parece que é de sítio. Mas eu venho do interior do município de Painel, venho do sítio, só que eu e minhas irmãs, nós fomos criadas para trabalhar fora, não para trabalhar na fazenda, não para trabalhar no campo, não para viver da produção rural. Então foi dessa forma que os nossos pais nos criaram. Então, tanto eu quanto minhas irmãs saímos para fora e fomos estudar e trabalhar fora. Só que aconteceu que a minha mãe, ela faleceu, e aí nós herdamos, eu e minhas irmãs herdamos 50% do que era, né, ali do casal, em comum do casal, meu pai e minha mãe. E aí, ali é aquilo que eu falo, a gente teve que herdar no susto, a gente teve que ser produtora rural no susto. Então, nós tivemos que tomar algumas decisões
porque tinha um vínculo sentimental muito forte. E até hoje eu falo que os produtores rurais, eles não gostam de falar sobre a morte. Então é algo que eles não preparam os filhos para uma sucessão. E é algo que começou a falar agora, tem se falado muito, alguns criando holding, achando que isso vai blindar e muitas vezes não é. Mas há essa crença muito forte de que não se fala em morte e sucessão familiar no campo. E nós herdamos no susto. E ali nós tivemos que tomar essas decisões. Então, o meu marido, por exemplo, ele trabalhava na indústria, deixou a indústria e foi cuidar daquilo que a gente herdou. E aí eu também comecei a ter um outro olhar para esse nicho, né? Foi ali, quando a minha mãe faleceu, de fato, que eu comecei a identificar que havia produtores rurais muito mal assistidos nessa área, na área contábil e tributária. E aí, isso também impulsionou para que eu já atendia produtores rurais, já tinha clientes produtores rurais, clientes do agro, mas foi algo a mais que fez com que eu focasse nesse nicho. Então, olhar para esse segmento. E, claro, essa minha vivência de ter um marido que hoje é produtor rural, só lida com isso. Vim de uma família de produtores rurais. Eu sei as dores que os produtores sentem. Eu digo, eu sou produtora rural, sou porque tenho terras em meu nome, a gente lida com gado, mas o máximo que eu faço é pegar o cavalo e ir no campo e dar um sal pro gado, que é o que eu gosto de fazer, andar a cavalo e dar sal pro gado. Mas essa visão de o contador entender o que o homem do campo passa no dia a dia faz muita diferença. Muita diferença. Porque hoje muitos contadores não querem atender esse público. Porque não falam a mesma língua, não têm paciência para explicar, não têm uma escuta ativa. E esse é um público que precisa muito da contabilidade. E às vezes pode ser até uma questão de crença, de que achar que às vezes o produtor rural é o pobre, né? Porque eu vejo muito umas crenças assim que parece que o cara lá do interior, que tem um sítiozinho, uma fazendinha, né? Ele não vai ter ali um capital. E pelo contrário, a gente vê que o agro, né, é muito forte, né? Eu acho que até foi no verão passado, né, que surgiu até uma trendzinha, né, que o agro vai descer para BC, né, que vinha as caminhonetonas e tal. Mas teve até um convidado que eu comentei sobre isso aí. Realmente o agro, ele tem uma questão, vamos dizer assim, financeira muito forte. É um público muito simples de se vestir, um público muito simples para tratar as outras pessoas, mas é um público muito forte e com muita garra também para que faça com que dê certo esse negócio na área rural. E o teu marido da indústria passou para o campo. Passou para o campo. E se adaptou, hoje está bem. Se adaptou porque os pais dele também são produtores. Também estava cresceu na lida. Ele também cresceu na lida. Então era algo que ele já queria. Então foi, claro, eu sempre digo que é tudo combinado, né? A gente tem que sentar e tem que conversar. Mas ali era algo que ele já queria fazer isso, então juntou, né? Essa oportunidade que teve, ele foi pro sítio. E essa questão um pouco da especialização tua na contabilidade pro campo, né, pro agro, eu às vezes vejo até um pouco do nosso negócio. O nosso negócio, nós temos, vamos dizer, 2 braços. Nós somos uma agência de marketing, onde a gente atende diversos clientes, produzimos conteúdos e tal, mas nós somos uma franquia também. E quando eu entro em contato com algumas contabilidades, principalmente quando eu falo sobre franquia, deles, nossa, não, franquia, cara, daí muda aqui, muda lá, a mensalidade já passa de 700 para 1.000 e pouco, né? Então, já tem várias mudanças. E isso, né, dentro de um segmento bem pequeno. Imagina no agro como não deve ter também coisinhas que são detalhes que vão fazer com que o produtor às vezes pague menos imposto, que já não é, né? Nós temos uma carga tributária enorme. Então, se você conhece todos os caminhos, as leis e as normas, você consegue facilitar também para quem está lá na outra ponta, né? Você percebeu já... Você está há 3 para 4 anos focado nessa parte do agro, né? Você percebeu como alguma diferença do início lá para agora, de como está hoje a contabilidade
do agro? Muito, muito. Faz 16 anos que eu trabalho com esse público. Uhum. Então, já faz 16 anos aí que eu trabalho com o agronegócio. Só que só focado nessa parte, aí há 3, 4 anos. Lá do começo para agora, o produtor rural, o agronegócio, ele não era visto pelos órgãos fiscalizadores. Então, Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, eles não davam muita atenção para esse público. Era algo que não chamava a atenção deles. E de uns 3 anos para cá, eles começaram a observar as movimentações desse público. Então, eles começaram a fiscalizar, a ter projetos de fiscalização específicos para esse público, como o Declara Agro, o Declara Grãos, são operações da Receita Federal do Brasil específicos para produtores rurais. Então, nós tínhamos muitos produtores rurais que atingiam o limite de declaração de imposto de renda e não declaravam, porque é um costume, nós temos aí na atividade rural muito isso de sempre foi assim, eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, por que agora eu tenho que mudar? E aí, o pai nunca declarou, eu recebi, nunca declarei, não vou declarar. E a Receita Federal começou a notificar esse público. Então, eles começaram a receber notificações da Receita Federal com um período ali para se regularizarem. Então, a Receita Federal notificou os últimos 5 anos desse público, desses produtores rurais. E aí eles tiveram que se organizar e declarar esses 5 anos atrás aí, e agora se organizar daqui para frente. Então, isso já foi uma grande mudança. Nós tivemos também uma grande mudança no Fundo Rural. O Fundo Rural também não era recolhido pelos produtores. E aí, de uns 2 anos para cá, isso está muito em voga também. Então, a Receita está cobrando o Fundo Rural também. E agora, com a reforma tributária, as alterações são enormes. Então, esse público vai sentir muito com a reforma tributária toda a mudança que vem agora a partir de 2026. Então, lá do início, onde não se tinha controle algum por esse público, tanto de emissão de nota, alguns, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse público há 16 anos atrás, muitos tinham medo de emitir nota fiscal. Eles não queriam emitir nota fiscal da produção deles. E agora eles são obrigados justamente porque entra o recurso na conta e eles têm a obrigatoriedade da emissão. Até mesmo a guia de trânsito animal, para você transferir o gado de um produtor para outro, você tem que emitir isso, tem que emitir a nota fiscal correspondente. Então, o agro está ficando mais informatizado. E com essa informatização também vem uma fiscalização muito maior. Bacana. Justine, nós vamos passar para o bloco 2, onde a gente fala sobre negócios e aprendizados. Tá? Você fundou ali a Justine Arruda Contabilidade e Consultoria e também o Instituto Desenvolve Agro. Até comecei a seguir o Instagram, depois vou deixar o Instagram dela ali na descrição. E aí você criou a formação Contador do Agro, né? Como que nasceram esses projetos? Como que nasceu? A contabilidade em si, acho que foi logo após da formação e tudo mais, acho que foi uma coisa mais natural, né? Mas o Instituto Desenvolve Agro e a formação Contador do Agro, como que surgiram? Certo. Então, o Justine Arruda Contabilidade, eu comecei a atuar como contadora com o meu escritório de contabilidade logo depois que eu me formei. Então, eu me formei em agosto de 2008. Em 2009, janeiro de 2009, eu abri o meu escritório de contabilidade. Então, eu tinha um escritório de contabilidade em Painel, na época que eu morava lá. E aí, eu fiquei com esse escritório de contabilidade por quase 10 anos lá. E eu comecei a fazer o mestrado em Ciências Contábeis, já tinha feito outras especializações, MBA, comecei a fazer o mestrado. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu percebi que esse público lá, eles precisavam que eu estivesse presencialmente no escritório, que era algo que eu não conseguia mais fazer. Então eu percebi, não é mais esse modelo de negócio que eu quero. Eu não quero mais estar tendo que ir para o meu escritório todo dia, ficar lá das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, atendendo. Não é esse mais o meu objetivo, meu modelo de negócio. E aí eu vendi o meu escritório de contabilidade lá. Quando eu vendi esse escritório de contabilidade, no final de 2018, em 2019,
muitas pessoas começaram a me procurar para atender. Não os clientes lá, porque eu tinha vendido a carteira, né? Mas outras pessoas começaram a me procurar. E eu dizia, não, mas eu não quero mais ficar presa dentro do escritório. Eu gostei da liberdade aí, né? Não quero. Não, mas a gente quer que você atenda de forma remota. E aí eu comecei com um outro modelo de negócio, que foi o atendimento de contabilidade de forma remota. Então, hoje eu tenho os clientes na Justine Arruda, contabilidade de consultoria, mas eu atendo eles todos de forma remota. Então, eu tenho clientes de todo o Brasil na contabilidade, tanto do agro quanto em outros segmentos, mas eu não tenho ali a parte física atendendo cliente a todo momento. Então, o meu modelo de negócio hoje é diferente. Se preciso fazer reuniões com clientes, eu faço tudo de forma remota, uma vez ou outra de forma presencial quando necessário, mas isso é raro acontecer. E atendo tudo de onde eu estou, a minha equipe também trabalha de forma remota. Então, esse modelo de negócio me deu mais liberdade. Como que surgiu o Instituto Desenvolve Agro e a formação Contador do Agro? O Instituto, ele veio porque eu comecei a ministrar aulas no Contabilidade Facilitada, que é a nível nacional, uma empresa de São Paulo, que forma contadores de todo o país. Então, lá eu comecei a ministrar aulas específicas de contabilidade rural. Então, só para contabilidade rural. Só que aí eu percebi que, se eu estou gravando aula para outras pessoas, por que eu não gravo para mim? Né? E aí surgiu também uma oportunidade de sociedade com o contador de São Paulo. Então, o Altair Alves hoje é meu sócio nesse projeto. E foi o Altair que me incentivou a focar nessa formação para contadores do agro. Então, eu tenho uma experiência sólida nesse ramo, tenho aí as especializações, muito estudo, e ele que me incentivou. Vamos abrir um instituto e focar numa formação para formar contadores para atender esse público, como você tem dado aulas, né, ministrado aulas aí para outras empresas focadas nesse ramo, vamos abrir e trabalhar para nós. E aí foi isso que a gente fez. O Instituto, ele vem com o objetivo de formar contadores, mas também gerar conhecimento para produtores rurais, porque a gente acredita no potencial da educação como transformação. Então, o Instituto Desenvolve Agro, ele surgiu com essa ideia de tanto formar contadores especialistas em contabilidade do agronegócio, como atender produtores rurais, que precisam de conhecimento para poder aí ter um lucro maior, como você falou, poder ver quais as maiores despesas, a redução de carga tributária. Então, a gente tem dentro do Instituto essas duas veias, né? E a formação contador do agro, ela veio, de fato, pela necessidade que a gente vê de contadores que não conseguem atender esse público. Não conseguem, primeiro, porque é uma área totalmente diferente. Então, é muito diferente você atender o produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, ou qualquer outra empresa do agronegócio, para uma outra empresa ou prestadora de serviço de outro ramo. Tem particularidades, peculiaridades muito específicas desse setor. Então, são poucos contadores hoje no Brasil que atendem. Nós temos, claro, contadores que ele atende ali um advogado, que o advogado tem uma fazenda e ele acaba atendendo essa fazenda, mas muitas vezes não da forma como deveria, especialista naquele nicho, e o que acaba, ao invés de auxiliar esse produtor, né, acaba não conseguindo auxiliar de forma correta. Uhum. Mais atrapalha do que ajuda. Eu juro, por ser um nicho muito específico. Eu fiz duas anotações aqui antes de fazer a próxima pergunta, que é a questão do remoto e presencial, né? Que você comentou ali. E aí está exemplo nosso, né? Hoje a gente tem duas contabilidades e dois BPOs, né? Ambos remotamente. A Clara fica em Florianópolis, né? A Fran fica em Balneário Camboriú, né? Eu acho que o meu contador, que é a Renata e o Aldo, presencialmente, olha...
acho que foi mais de ano que eu não vejo ele. Então, realmente, eu acho que a contabilidade como um todo, assim, ela passou muito por essa adaptação, não sei se questões de pandemia e tudo mais. E aí eu percebo um pouco para nós, porque eu também acabo atendendo, né, o Brasil todo, eu tenho clientes no Mato Grosso, em tudo quanto é canto. Mas eu percebo que o nosso povo aqui, o serrano, ele gosta muito desse corpo a corpo, desse presencial, né? Tanto que até pós-pandemia, ali até 2021, eu acho que iniciozinho de 22 ali, a gente não tinha escritório físico, né? Mas por, vamos dizer assim, força, pressão dos nossos clientes, né? A gente voltou para o escritório físico porque eu vejo que a nossa região aqui precisa muito, parece que contestar, tirar prova real de que você existe. Hoje mesmo eu recebi no WhatsApp ali um anúncio nosso, a pessoa, tá, mas você é de Lajes? E sim, tem um escritório aqui no Coral e tal, né? Então, eu vejo que um pouco da nossa região é muito dessa questão do presencial, né? E na questão ali da formação, que aí eu já vou emendar agora para a pergunta, não tem um receio, uma questão assim de você estar criando concorrentes teu para o mercado? O mercado é tão grande que eu acho que Assim, eu tenho um propósito, um dos propósitos na minha vida é de fato fazer com que as pessoas que chegam até mim cresçam e se desenvolvam. Eu fico muito feliz, o que me faz muito feliz é ver aqueles que chegam até mim crescerem, se desenvolverem e prosperarem. Então, eu acredito que aquele que prospera, que eu faço com que ele prospere, eu vou prosperar muito mais. E eu sou muito feliz com isso. Então, não me preocupa. Não me preocupa mesmo. Empreender em educação para o agro, qual que foi o teu maior desafio aí no criar o Formação Contador do Agro? Então, olha, trabalhar no presencial, mesmo que seja de forma remota, é diferente de você ir ser projetado para o online. Então, assim, eu trabalho com educação na contabilidade há mais de 4 anos também. Então, eu comecei com mentorias para mentoria de carreira em contabilidade. Então, era para aqueles alunos recém-formados que não sabiam qual setor queriam ir, como queriam trabalhar, ou aqueles contadores que já estavam no mercado e que se sentiam ali não valorizados ou que estavam desmotivados com a profissão. Então, eu comecei dessa forma. E ali teve alguns momentos que eu travei, porque você trabalhar com pessoas que te conhecem é uma coisa, e quando você se projeta a nível nacional, é diferente. Então, teve alguns momentos que eu travei. E na formação Contador do Agro, por ter um sócio que já viveu isso, que já passou por isso, que é o Altair Alves, que é o grande responsável também por essa formação ter saído do papel, ele me deu muita força para que nessas travas eu continuasse. Então, todos nós, eu vejo assim que todos nós, em algum momento, vamos travar em algum momento. Só que se você estiver no ambiente certo, com as pessoas certas, você vai conseguir passar por isso. Então, na formação Contador do Agro, eu não tive muita dificuldade. Eu já tinha, como eu já ministrava cursos de contabilidade rural, criar a formação, fazer o projeto da formação foi muito simples. E me projetar aí a nível nacional também não está sendo muito difícil agora. Porque eu já passei por todo esse processo há 4 anos atrás, eu já sei das dificuldades, do que é você ser boa e reconhecida de forma presencial para aquelas pessoas que te conhecem, mas ir para o digital é muito diferente. Por isso que são poucas pessoas que permanecem no digital. Você acredita que essa foi a tua maior virada de chave na tua carreira, assim? Tu lembra um momento, assim, tu acredita que foi essa ida para o digital que foi a tua virada de chave? Ou teve um outro momento na tua carreira que você falou, não, aqui eu acho que foi onde deu o estalo, o crescimento? Olha, eu tive várias viradas de chave. Uma que foi muito importante na minha vida foi o mestrado que eu fiz na FURB, que foi onde eu saí de painel, onde me tirou de painel, posso dizer. Então foi onde me tirou de painel e me levou para um município maior, onde eu conheci outras realidades, onde eu conheci outras pessoas, onde eu comecei a estar num meio
com pessoas que sabiam mais do que eu. E isso fez muita diferença na minha vida. Passei por muitas dificuldades mesmo, mas eu sempre acredito que são essas dificuldades que fazem com que a gente evolua. Então, ali, quando fazia o mestrado, por exemplo, em Blumenau, o calor, né, horrível que é lá, nós aqui da Serra, frio, e lá, na época, não tinha condições de pagar, por exemplo, hotel para ficar, que já tinha que pagar o mestrado, o transporte, tudo, não tinha condições de pagar o hotel. Então, eu ficava na casa de uma amiga minha do mestrado, eu dormia no chão, um colchão, e não tinha nem ar-condicionado, ventilador lá no quarto. Então, assim, foi bem dificultoso. Ali foi uma grande virada de chave para mim, sabe? E eu até digo, meu pai até hoje ele não sabe que eu dormia no chão lá, porque se ele soubesse na época, eu tenho certeza que ele não deixaria. Então, são dificuldades que a gente precisa passar para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, a primeira grande virada de chave foi o mestrado que eu fiz na FURB. Não tenho dúvida nenhuma disso. A segunda virada de chave, tiveram outras, claro, mas essa de ir pro digital. Porque, assim, quando a gente vê as pessoas, eu fiz 6 em 7, eu fiz não sei o quê, faturei não sei quantos bilhões, não é assim tão simples, não é assim tão fácil. Acho que as coisas que se vendem na internet, eu sempre digo assim que lá nas redes sociais, o pessoal publica o que quer que as pessoas vejam. Então lá é uma fotografia, é um retrato de um momento, um recorte do momento que eles querem que as pessoas vejam. E estar no digital não é fácil. Só que volto a dizer, estando no ambiente certo, com as pessoas certas, isso faz com que você vá mais longe. Então, ali com o Altair Aures, que viu o meu potencial e me pegou na mão mesmo e me levou para São Paulo. Até estava em São Paulo semana passada, fiquei semana passada toda lá. Semana retrasada, estava num evento lá para contadores, mais de 5.000 contadores era o evento lá em São Paulo, palestrei. Então, estar num ambiente em que as pessoas que passaram por aquilo que você está passando estejam junto com você, porque elas sabem qual o caminho que você deve seguir. Eu fiz várias anotações aqui, Justine. Essa questão que você traz do digital, por exemplo, né? As pessoas, elas olham o palco, mas não olham os bastidores, né? E é muito fácil você, por exemplo, citar um cara bem conhecido, o Whindersson Nunes, por exemplo. Hoje ele bomba, né? Milhões de visualização. Mas quantos anos, ele mesmo relata, né? Quantos anos lá no sótão da casa dele, ele gravando videozinho no quarto dele lá, toda semana. Eu vejo pelo nosso canal, né? A gente... eu não tenho bem certeza se é 40 ou 41, que é o seu episódio, né? A gente tá vindo, né? Toda semana, publica, né? Não é assim de um dia para... Claro que acontece de um ou outro, pum, de repente viralizou. Eu vi agora o caso de um nutricionista aqui em Lages, ele foi dormir, quando ele acordou, tinha mais de 10.000 seguidores no Instagram e começou a bombar o negócio e agora é vídeo de milhares de visualização, né? Mas ali foi, né? De olha quantos, né? Que a gente tem e tal. Então, é realmente um trabalho, né? Uma dedicação, né? Tem que vir com um histórico, não é do dia para a noite que isso acontece, né? E uma outra coisa que eu anotei, que eu acho que está bem forte na tua fala agora, que eu achei interessante, é estar com pessoas melhores, né? E tem eu não sei de quem que é essa frase, mas eles falam assim, ó, que se você está numa mesa de conversa, uma roda entre amigos, e você é ali a pessoa mais inteligente, está na hora de você trocar de mesa. Né? Você tem que estar com pessoas melhores que você, porque essas pessoas vão te puxar para cima, vão te levar ao nível delas, né? E a questão de perrengues que nos fortalece aqui, que isso aí não tem, né? É a melhor coisa, né? Até para os nossos filhos, tem que fazer eles sofrerem um pouco, né? Que daí eles vão ser adultos melhores. E nós também, né? Com os nossos perrengues, a gente, né, vai crescendo aí. Justine, você acumula vários papéis aí, né? Contadora, consultora, mentora, professora, coordenadora, pesquisadora também, né? Esse tempo atrás eu até brinquei com a Giovana Ribeiro, da GTS. Com ela.
Isso, essa contabilidade juntas. Legal, ela tava aqui assim, Giovana, como é que tu faz para equilibrar tudo isso? Daí ela brincou assim, assim, não faço. E você, conte pra nós, como é que você equilibra tudo isso também? Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu sempre digo assim que é tudo combinado. A gente tem que combinar. Então, eu tenho um apoio muito grande do meu marido, muito mesmo. Então, para que eu conseguisse chegar onde eu estou, ele foi uma peça fundamental, é uma peça fundamental. Então, de cuidar das crianças, de estar com as crianças. As crianças cresceram vendo a mãe apresentando trabalho, vendo a mãe viajando, a mãe ficando 3, 4 dias da semana fora, longe de casa, e a conversa com eles, sempre mostrar para eles o porquê disso. Por que que a mãe está fazendo isso? Por que que o pai e a mãe decidiram seguir esse caminho? E eles entendem. Então, assim, o apoio, inclusive, deles, muitas vezes os meus filhos que dizem assim, mãe, chegou até aqui e não vai desistir agora. Vai e me segue. E eu sinto, assim, que eles verem o quanto é importante o meu trabalho para as outras pessoas também. Quando eu recebo algum elogio de um mentorado, de um aluno, de um ex-aluno, enfim, eles percebem o quanto o meu trabalho impacta na vida dos outros também. E é sempre combinado. Então, eu tenho essa rede de apoio com meu marido, com os meus filhos. Sempre é tudo conversado, o porquê que nós vamos fazer assim. Não são sonhos meus, são sonhos nossos. Então, é o sonho meu, do meu marido, dos meus filhos. Claro que eles têm também sonhos individuais deles, que a gente respeita, mas é essa rede de apoio. E também delegar, né? Saber delegar. Porque não é eu que faço toda a contabilidade ali. Eu verifico, eu analiso, eu vejo se está certo, mas eu não vou ficar fazendo operacional. Claro que em alguns momentos eu tenho que ir para o operacional, não tem como. Mas na grande maioria das vezes eu delego. Uhum. Nós vamos passar agora para o bloco 3, onde a gente vai falar um pouco mais da questão gestão e estratégia, talvez ligue um pouco dessa questão de delegar também. Na tua experiência aí, qual que é o maior erro dos produtores rurais na parte de gestão financeira e contábil das suas propriedades? Então, eles não se enxergam como empresários da atividade rural. Então, esse é o primeiro ponto. Eu venho falando muito disso nas minhas palestras, nas redes sociais. O produtor rural, ele tem que se ver como empresário da atividade rural. Ele tem uma empresa a céu aberto que está ali, né, correndo risco com relação ao clima, enfim. Mas ele tem que se enxergar como empresário. Então, separar de fato o que é receita da atividade rural, o que é receita de outras atividades dele, porque os produtores rurais, às vezes, eles têm atividade rural, mas eles têm uma aposentadoria também. Ou eles têm atividade rural e eles têm casas na cidade ou no litoral, que é mais comum aqui da nossa região, no litoral, que são alugadas, são aluguéis que eles recebem. Então, eles têm outras fontes de renda. Geralmente, não é só a fonte de renda da atividade rural. E eles acabam misturando tudo isso. Misturando receita da atividade rural com despesa de outras despesas também que não são da atividade, e eles não conseguem verificar, identificar ali o lucro daquela atividade. Então, fica muito mais difícil também para nós, contadores, fazermos essa análise. E o acompanhamento, ele tem que ser mensal. Então, tem produtores rurais que acham, eu vou procurar o contador na época do imposto de renda. Na época do imposto de renda não tem mais o que ser feito. O que está feito, está feito. Então, se houver um acompanhamento mensal, a contabilidade de forma regular ali, tempestiva, consegue se reduzir muito a carga tributária e organizar bastante essa documentação para ele ver, de fato, se ele está tendo lucro, prejuízo, onde ele pode reduzir custo, enfim, na atividade dele. Tem que acordar produtor e dormir empresário. Acorda como produtor, vai lá, vê as vacas, vê o campo, vê a soja, vê o milho, né? Depois volta para dentro do escritório, não, agora faz a gestão, né? Tem que separar os papéis. Muitas vezes, e eu entendo eles, porque como eu disse, eu venho desse meio, estou nesse meio, eu entendo eles que eles querem resolver o problema ali da atividade rural na hora. Eles não estão errados.
Por exemplo, tá um terneiro lá, uma vaca que não consegue criar, vai ter que chamar o veterinário. E ele quer resolver aquilo, perfeito. Só que ele vai daí na agropecuária pegar o medicamento, ele já não pede a nota. Ou perde a nota, ou não pede no CPF dele. Ele chama o veterinário, ele já não pede a nota pro veterinário também, paga o veterinário ali. Tudo isso é custo da atividade dele. E que isso reduz a carga tributária dele. E ele não se atenta a isso. Então, ele precisa pedir nota fiscal, o mínimo é pedir nota fiscal no CPF dele ou no CNPJ da empresa rural. E na parte, aí a gente falou na questão do produtor, né? E na parte dos contadores, qual que é a maior dificuldade que você vê aí nos contadores para atender esse ramo do agronegócio? Então, os contadores, como você mesmo disse, tem esse público que, não tem interesse em atender esse público. Muitos deles não têm interesse em atender esse público. Ou atendem de qualquer forma só porque é um cliente que já tem atividade, que já faz a contabilidade mensal, ele tem uma atividade urbana, mas tem uma fazenda, tem um sítio, herdou um terreno, enfim. Então, eu vou fazer para não perder o cliente. Mas atender a esse público são poucos que querem atender. Só que precisa, de fato, atender esse público não é a mesma coisa que atender um empresário urbano. É muito diferente. Eles precisam de uma explotativa, eles precisam que você explique o porquê daquilo. Porque eles vão fazer. Quando o produtor rural ele pega confiança num contador, ele faz tudo que o contador pedir. Mas até ele pegar a confiança leva um tempo. E essa confiança se dá muitas vezes pelo escutativo, por você estar ali interessado no problema daquele produtor. E muitas vezes o contador ele não quer e não tem tempo, não interessa para ele escutar a história que o produtor vai contar para ele. Dentro desse meio, né, principalmente, eu acho que mais para a parte de consultoria que você faz, assim, quais as ferramentas ou, não sei, hábitos ou alguma estratégia que você considera indispensável na gestão contábil para o agronegócio? Separação de receitas e despesas da atividade rural do que é da pessoa física. Então, mas o produtor rural, pessoa física, e já não é pessoa física? Mas a gente tem que separar e ver ele como empresário da atividade rural, mesmo atuando na pessoa física. Até mesmo lá na declaração de imposto de renda, a atividade rural é totalmente separada da pessoa física do produtor. Então, ali já dá para você perceber que são questões diferentes, são questões separadas, apartadas. Então, o mínimo é separar o que é receita da atividade rural, despesa da atividade rural e o que não é. E as contas bancárias. Seria mais ou menos dividir os bolsos, né? Eu recentemente adquiri um CNPJ e nessa empresa ali tinha uma questão lá bem, não sei se é bem parecida com essa, eu acho, que o proprietário, né, o antigo dono da empresa, ele pagava as contas da empresa no cartão pessoal dele para acumular milhas e pontos, né? E aí ele fazia um repassezinho a mais no Prolabore dele, mais ou menos isso, né? Ele adquiria todas as coisas da empresa no cartão pessoal dele, né? Para ganhar as milhas e tal. E aí eu ainda falei para a Fran do BPO lá, eu falei assim, não, Fran, já falei com o banco, cara, nós estamos fazendo um cartão para a empresa, vai passar, porque daí ele queria passar pro meu cartão pessoal, né? Eu disse, cara, eu prefiro perder meus pontinhos, né? Mas vai ficar tudo lá no cartão da empresa, deixa lá, né? Então já fizemos tudo esse ajuste aí. Como que você enxerga a questão tributária? Você falou, né, que vai ter algumas mudanças agora na parte tributária, né? Como que você enxerga a questão tributária no agro brasileiro e quais são os principais desafios aí para quem precisa lidar com ela? Tá. A carga tributária ela tá cada vez mais alta. Então a reforma tributária ela veio para simplificar a legislação, simplificar as normas, de fato vai simplificar porque nós vamos ter uma legislação federal única, que vai valer para todo mundo. Então, para todos os estados, para todos os municípios, vai ser a mesma legislação. Ok. Só que vai ter um aumento da carga tributária para os produtores, para o agronegócio, seja em insumos, seja em medicamentos, seja para o próprio produtor rural.
Então, o produtor rural, até então, ele não era acostumado a pagar impostos. Então, o ICMS muitas vezes era diferido ou isento de ICMS, a maioria dos produtos. Então, o IPI não pagava, ISS não pagava. Nós temos aí 5 tributos que o produtor rural não pagava. E agora, com a reforma tributária, esses 5 tributos, eles se tornaram CBS, IBS e mais o IS, um imposto seletivo. Desses 5 tributos que ele não pagava, ele vai começar a ser contribuinte de IBS, CBS. Em alguns casos também do imposto seletivo, que o imposto seletivo são para produtos ali que são prejudiciais ao meio ambiente, tá? E à saúde. Então, em alguns casos, pode também entrar nisso. Ele não era acostumado a pagar imposto, ele era acostumado a fazer a declaração do imposto de renda, se desse imposto a pagar, pagava, se não desse, não pagava. Só que agora ele vai ter que pagar um imposto mensalmente, como qualquer outra pessoa. Então, nota a nota, né? Com a reforma tributária, o IBS e o CBS será destacado nas notas fiscais. Então, quando eu falo que a nota fiscal vai valer ouro, ela de fato vai valer ouro, porque com esse destaque do imposto, eu vou poder me creditar do imposto. Então, como que vai funcionar? Produtores rurais que faturam acima de 3,6 milhões por ano, eles obrigatoriamente terão que ser contribuintes de IBS-CBS. Obrigatoriamente. Abaixo de 3,6 milhões, que é a maioria aqui dos produtores do estado de Santa Catarina e da nossa região, se enquadram como pequenos e médios produtores. Então, seriam esses abaixo de 3,6 milhões. Esses abaixo de 3,6 milhões, eles poderão optar por contribuir ou não. Então, acima de 3,6 milhões, nós temos os produtores rurais contribuintes. Abaixo de 3,6 milhões, os produtores rurais não contribuintes. Só que esses não contribuintes, se eles optarem por não recolher IBS e CBS, eles não vão gerar crédito para quem compra deles. Então, por exemplo, vou entregar o meu dado para um frigorífico. O frigorífico vai observar, a Justine é contribuinte de IBS e CBS ou não? Não, a Justine não é contribuinte, então eu não vou conseguir me creditar de IBS e CBS dela no valor cheio. Vai ter um crédito presumido para esses produtores não contribuintes, mas não é o crédito cheio. Ah, mas o Juliano, ele é contribuinte de IBS e CBS. Eu vou poder me creditar de 100% do imposto de IBS e CBS dele. Então, eu vou optar por adquirir do Juliano, que vai me dar o crédito cheio, do que eu adquirir da Justine, que vai me dar um crédito presumido. O que a gente tem visto, né, nós aí que estamos à frente da reforma tributária? Que o mercado vai acabar empurrando todo mundo para esse novo sistema de IBS e CBS. É o mercado que vai acabar exigindo que esse público seja contribuinte. Porque se eu tenho a opção de comprar de alguém que vai me dar o crédito cheio, por que eu vou comprar de alguém que vai me dar o crédito presumido? Ou então, o mercado vai dizer, Justine, como você não é contribuinte, o valor do teu produto, eu vou ter que pagar um valor menor do que eu pago para o Juliano que me dá o crédito cheio. Entendeu? Então, é uma mudança muito grande para esse público com a reforma tributária. E é uma mudança na forma de comercialização, na forma de gestão, vai impactar muito no fluxo de caixa do produtor rural também, seja ele pequeno, médio, grande, eu digo assim, que vai impactar a todo o agronegócio de forma geral. Isso vai resultar em mais impostos e isso afeta o nosso tomate, nossa laranja, porque isso é cascata, né? Essa história de que eu vou tributar lá na ponta e quem vai pagar nós aqui na ponta, né? No mercado. Não vai ter nosso, né? É o produtor final. Pessoal, nós vamos chegar no nosso intervalo agora. Daqui um minutinho a gente volta aqui com a nossa conversa, mas antes se liga no recadinho que eu tenho para você. E eu não podia deixar de falar sobre o Cicobi Cred Serrana, uma instituição financeira que acredita no Conversa de Dono e também movimenta aí o setor produtor, setor rural de toda a nossa região. Então, se você está procurando por soluções financeiras, seja na área urbana ou na área rural,
procure uma das agências do Cicobi Credit Serrana. Eu sou parceiro deles, eles são parceiros aqui do nosso Conversa de Dono e você também poderá ser parceiro com eles. Procure qualquer agência na nossa região e fale com um dos gerentes. Estamos de volta ao nosso episódio de hoje. Hoje estou aqui com a Justine Arruda, ela que é contabilista, poderia ser? Não, contadora. Contadora, focada aí na parte do agronegócio. Um bate-papo bem interessante. E vamos passar agora para o bloco 4, onde a gente vem falar sobre visão de futuro. Justine, você ministra várias palestras, né? Tem a questão da educação também. O que você mais escuta dos produtores e contadores aí nas tuas voltas pelo Brasil? Então, a preocupação com a reforma tributária. Isso está geral. Tanto os produtores, que ainda não sabem ao certo como vai ficar para eles, porque nós temos aí alíquotas que ainda não foram definidas. Então, se fala de 26% a 32%, ficando ali na faixa de 28%. Para produtores rurais, tem alguns produtos ali que vai ter uma redução de 60%, e outros produtos da cesta básica, que são 22 produtos, que terão uma redução de 100% na alíquota. Mas são poucos produtos, né? 22 são pouquíssimos. Então, se trabalha aí na faixa de 28%, se a gente reduzir para 60%, vamos trabalhar em torno de 11%, 12% por produtor rural. Só que a gente ainda não está falando em alíquotas, justamente porque não foi definido. Então, a preocupação é muito grande, tanto de contadores quanto de produtores rurais, porque não tem essa definição. E já começa agora em 2026, né? Então, a reforma tributária ela já começa a sua implantação em 2026. 2026 é o ano teste, que está sendo chamado. Então, em 2026, a gente começa com alíquotas de 0,9% e 0,1%. E aí, elas vão progredindo, vão subindo ali até 2033, que é o final da reforma tributária. Então, é um período muito longo de reforma tributária, começando em 2026 e indo até 2033. E, nesse período, a preocupação dos contadores é justamente porque terão que trabalhar com dois sistemas. O sistema atual e o sistema novo da reforma tributária. Então, a preocupação é com a carga tributária, de fato. Uhum. Na questão desse reajuste que vai ocorrer também, não, e na parte operacional, esses tempos eu assisti não foi bem uma palestra, acho que foi mais uma apresentação do Valmir ali da NDD, eles trabalham nessa questão da emissão de nota fiscal, ele estava falando um pouco sobre esse IBS, CBS, confesso que eu fiquei bem viajando no negócio. Eu acho que se a gente tivesse falado do Instagram e TikTok, para mim seria melhor, né? Ele explicou bem assim, eu não entendi nada, deixa eu perguntar lá pro meu contador, né? Além desse, porque isso vai ser um passo a passo, você falou, vai até 2033, né? Existe uma possibilidade de um presidente no meio disso aí cortar e tentar segurar isso aí, certo? Bem difícil, bem difícil. Tá. Além dessa questão, assim, você vê alguma tendência ou oportunidade nesse período aí? Bem, eu vejo assim uma preocupação para aqueles profissionais de todos os setores que não estiverem organizados. Vejo uma preocupação também de contadores que ainda estão achando que a reforma tributária não vai acontecer. Só que ela vai acontecer, já está acontecendo, já começa agora em 2026. Aquelas pessoas que ainda estão na fase da negação, isso me preocupa. Aquelas pessoas que ainda estão pensando, isso aí não vai dar em nada. Pode vir outro presidente o ano que vem e vai mudar isso. Não, isso não tem mais volta, não tem retorno. Então foi uma legislação muito ampla, que já foi definida, já foi aprovada, e agora já estamos em fase de implantação. Então, não tem retorno mesmo. E agora pensando um pouco na parte tua, né, do teu negócio, assim, quais são os planos aí para o Instituto e para a formação do contador? Então, os nossos planos para o Instituto Desenvolve Agro é que o Instituto se torne referência, escola de gestão do agronegócio a nível nacional. Então, a maior escola de gestão do agronegócio, escola de negócios
do agronegócio. Vocês pensam em ter uma escola física, um andar na Paulista? A princípio, não, mas a gente já tem espaço físico em São Paulo, sim. A gente tem, como a gente faz parte dos Guardiões dos Empreendedores, que é do meu sócio, Altair Alves, a gente já tem um espaço físico em São Paulo. Ah, legal. E aí, se você pudesse, então, dar um conselho aí para os produtores rurais sobre a parte de gestão contábil, qual o conselho que você daria para eles? Para os produtores, procurem um profissional de contabilidade que entenda contabilidade e tributação do agronegócio, principalmente agora nessa fase de transição da reforma tributária. Os erros podem ser inúmeros e podem custar caro para o bolso do produtor rural. Então, os produtores eles já vão começar com a contribuição agora em 2026, tá? Com 0,1% e 0,9%. Como é o ano teste, eles terão ali esse ano, se entregarem todas as obrigações acessórias, eles não vão pagar esse 0,1 e esse 0,9 nesse primeiro momento. Se não entregarem as obrigações acessórias, eles vão ter que pagar já esse imposto. Então, a gente orienta para que sempre procure um profissional de contabilidade que seja especialista nessa área, porque é uma área muito específica. E para que eles vejam, de fato, o contador como um parceiro estratégico do negócio deles, que não é um mal necessário. Nós, contadores, não somos um mal necessário. Que nos enxerguem como um parceiro estratégico e que pode auxiliá-los, sim, sem dúvida nenhuma, na redução da carga tributária e que eles possam se manter na atividade rural. Porque isso me preocupa também. É a única coisa que eles sabem fazer. O produtor rural, muitas vezes, é só o que ele sabe fazer. A vida dele é ali, é trabalhar no campo, é trabalhar com a terra, é trabalhar com o gado. Se tirar ele dali, ele não é ninguém. Então, que procurem profissionais que, de fato, estejam junto com eles, auxiliando eles nesse processo, para que eles tenham o menor impacto possível. Uhum. Eu até citei um exemplo meu ali, né, que procurei, porque eu não entendo de contabilidade, então procurei a contabilidade, né, até, né, que nem eu citei antes ali. Um me falou uma coisa, um me falou outra, disse assim, cara, vou nessa aqui porque os caras são especialistas em franquias e tudo mais. A Clara, do nosso outro BPO, ela também falou, Juliano, quando a gente faz a nota fiscal na descrição do teu produto, se a gente colocar esse código aqui, a gente vai pagar tanto de imposto. Se a gente colocar uma outra como publicidade, né, aumenta quase 7% a carga de imposto. Então, você procurar um profissional de contabilidade vai acabar economizando lá na ponta, né? Até lembrei agora, recentemente, a minha esposa, ela recebeu uma cartinha do Leão lá em casa. Olha só. Ela já me... Olha só o que eu recebi aqui desse cara, sempre te falei da tua contabilidade. Daí ela entrou, foi um documento que eles esqueceram de enviar, algo nesse sentido, assim, e agora ela tá com o leão na cola, agora ela fica 4, 5 anos ali com o leãozinho atrás, né, ela não pode dar um deslizezinho, né. E para os contadores agora, falando um pouco, né, nessa questão, que querem entrar no mercado do agro aí, qual que seria a tua orientação? Se especializar. Muitas vezes se especializar nesse nicho não é fazer uma pós-graduação. Porque a pós-graduação ela vai te dar a parte teórica, ela não vai te dar a parte prática, o dia a dia. Então, eu convido para vir para a formação montador do agro. Vem fazer a formação montador do agro, porque a gente tem ali a vivência prática, a parte teórica e essa convivência com esse público produtor rural. Bacana. No bloco 5 agora, Justina, a gente vai falar sobre dicas práticas, tá? E já na primeira aqui, eu já quero saber quais são os 3 indicadores financeiros que todo produtor rural deve acompanhar. Então, primeiro, o índice de endividamento dos produtores rurais. Desse produtor ou o próprio produtor, o índice de endividamento dele é a capacidade de pagamento. Porque hoje, para o produtor rural se manter no campo, na atividade dele, muitos produtores rurais, eles pedem crédito, não é? Dos bancos, do próprio governo federal ou estadual, só que não acompanham a evolução dessa dívida. Então, é importante verificar o índice de endividamento. O custo de produção também é um outro índice muito importante. Então, o custo de produção por hectare, ou por produto, ou por cabeça, quanto está saindo o custo para esse produtor? E o terceiro
A lucratividade, né? Sem dúvida, o lucro líquido, quanto que esse produtor de fato está tendo de lucro com a atividade dele. Tem aquela frase, como é que é? Lu- Faturamento é rei, mas lucro é rainha, uma coisa assim, né? Sim, mas, eu gosto dessas frasezinhas, são meio clichê, mas eu acho que elas fixam na cabeça. Existe algum livro? Eu não vou te falar de curso, porque eu já sei qual que é o curso que você vai indicar, né? Mas, mas existe algum livro ou alguém referência, assim, que teve um grande impacto, na sua formação como especialista na parte contábil rural? Então, Contabilidade Rural do Marion. Tá? O Marion é um grande escritor, é um profissional contábil aí, muito famoso, um estudioso da contabilidade. E esse livro, Contabilidade Rural, ele é muito didático. E eu indico para aqueles contadores que querem entrar nessa área, querem se aprofundar, sem dúvida, a Contabilidade Rural do Marion. E agora falando sobre um pouco de histórias, assim, não vale aquela história da quando a vaquinha correu atrás de você e você tropeçou e caiu no barro, mas teve alguma história assim marcante ou algum cliente, não precisa talvez trazer um nome e tal, ou até uma questão de situação assim, né, que mudou um pouco a tua visão, a tua perspectiva sobre o trabalho no campo? Sim, teve, eu até me emocionei, sabe? Como eu tenho viajado muito e feito muitas palestras aí, no final, ó, tirei. No final no final do mês passado, eu estive em Xanxerê. E lá nós tivemos um encontro das mulheres do Agro-Oeste, lá no município de Xanxerê. E o que me chamou a atenção? Já é o 5º encontro, se não me engano, que eles fazem lá. E me chamou a atenção de uma mãe que subiu ao palco com a filha dela, então a mãe produtora de leite, e a filha também do sítio lá, atuando com a mãe dela, né? E aí perguntaram pra guria, ela tem 14 anos hoje, mas na época do evento do ano anterior, ela tinha 13 quando ela tinha participado. E aí perguntaram pra ela, como ela era mais nova, que tinha ido no evento anterior, qual que teria sido o grande aprendizado dela no evento. E aí ela disse que o grande aprendizado dela foi ela não sentir mais vergonha de ser do campo. Que estando ali junto com a mãe, que reconheceram, outras mulheres que reconheceram o trabalho que a mãe dela faz no sítio, tirando leite, né? E é um dos maiores, hoje são um dos maiores produtores de leite do nosso estado. Ela começou a sentir orgulho da atividade rural, da atividade do campo, do sítio, porque antes ela tinha vergonha, inclusive na escola, para os coleguinhas, ela tinha vergonha de dizer que ela era filha de produtores rurais, que ela vinha do sítio. E com esse movimento de estar em meio a outras mulheres, a outras jovens do meio rural, uma apoiando a outra, ela começou a sentir orgulho de onde ela vinha, orgulho de ser do campo. Então, hoje ela está com 14 anos, foi o último evento ali em Xanxerê, no citei que a gente foi, e aí no palco ela disse isso, no evento do ano passado para esse, eu comecei a sentir orgulho de ser do campo, de ser da atividade rural. Bacana. E qual que foi, nessa tua jornada, assim, a decisão mais difícil que você teve que tomar, como empreendedora ou como educadora? Então, eu tenho muita facilidade de iniciar ciclos, iniciar novos projetos, mas eu tenho dificuldade de finalizar, não de terminar, mas de colocar um ponto final mesmo, de encerrar ciclos. Então, estou aí passando esse ano para o encerramento de alguns ciclos, porque em 2026 a ideia é cada vez mais crescer o Instituto Desenvolve Agro e a formação contador do agro, então é necessário que alguns ciclos sejam encerrados ainda em 2025. Tem que fechar algumas portas para poder abrir maiores, né? Exatamente, para poder expandir outras. Legal. Pessoal, nós vamos chegar agora no nosso bloco, que é o Ping-Pong de Dono. Você que acompanha já sabe aí que é onde eu faço algumas perguntas, e o nosso convidado responde com o que vem na mente. Não necessariamente precisa ser uma palavra, mas uma ideia, um insightzinho que você vem aí.
Para você, então, Justine, o maior desafio do agronegócio brasileiro? Gestão e tributação. Para você, contabilidade é? Ai, para mim é a minha vida, na verdade. Para mim é a minha vida, mas a contabilidade, ela é expansão, ela é crescimento, ela é relacionamento. Contabilidade é relacionamento. Se não fosse contadora, você seria? Jornalista. Uma mania no trabalho. Ai, mania, organização. Café da manhã ou café da tarde? Caixa da tarde. Campo ou cidade? Então, Um valor inegociável. ética. Planilha ou sistema? Sistema. Se você pudesse voltar 16 anos atrás, o que você diria para Justine? Queria passar por muitos desafios, por inúmeras dificuldades, mas para ela não desistir, porque tinha muita coisa boa ainda para vir e que encontraria muitas pessoas que a fariam crescer, como aquelas também que a fariam pensar, você é o tipo de pessoa que eu não quero ser. E, sem dúvida nenhuma, né, não desistir, porque tem aí grandes projetos, grandes coisas que ainda vão acontecer na tua vida e vai impactar ainda muita gente. Bacana. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Hoje estive aqui com Justine Arruda. Vou deixar na descrição do nosso episódio aqui os links do Instagram dela, do Instituto. Tem site também? Tem site. Vamos deixar do site também. Então, segue ali, acompanha, né? Para você, produtor, ou sabe, conhece algum produtor rural, encaminhe isso daqui para ele. Conhece algum amigo que trabalha com contabilidade? Manda também, porque é bem importante. Justine, tu tem um minutinho aí para encerramento? Sim, eu quero agradecer, Juliana, a oportunidade de estar aqui. Em Lages, confesso que é um dos primeiros podcasts que eu participo. Já participei de outros, participei em Xanxerê, participei em São Paulo de outros podcasts, mas em Lages é o primeiro que eu participo. Então, às vezes, né, como se diz, santo de casa não faz milagre, mas faz sim, né? Então, agradecer a confiança e o convite e deixar aí para vocês, como o Juliano falou, os contatos do nosso site. Lá no nosso site sempre tem matérias atualizadas sobre a contabilidade e tributação do agronegócio. Então, de uma maneira bem simples, para que os produtores rurais entendam também, para que os contadores que estão iniciando nessa área ou que querem se aprofundar mais tenham ali as notícias atualizadas sobre isso. E as nossas redes sociais, então, Justine Arruda, o Desenvolve Agro. Falando nisso também, estou no TikTok, tá? No TikTok eu falo para produtores rurais. Então, tem um engajamento bem grande no TikTok. No Instagram é mais para contadores, mas no TikTok para produtores rurais. Então, se você é produtor rural, gosta do TikTok, vai lá ver meus vídeos que eu acredito que você vai gostar. Legal, viu? TikTok não é só dancinha. Não. Pessoal, encerramos aqui o nosso episódio de hoje. Para você que chegou até o final, não esquece, já segue o nosso canal aqui e nos vemos na próxima semana com o nosso próximo convidado. Valeu!